Na primeira aula eu disse que o objetivo da transformada de Laplace era levar uma função que estava no domínio do tempo para uma função que vai ficar no domínio da frequência. E essa função traria uma solução para a gente melhor para o sistema, uma solução mais simples, mais rápida. E depois que a gente obtivesse essa solução na frequência, a gente tinha que voltar para a solução no tempo, que é o resultado que a gente está buscando. Até aqui a gente viu tudo sobre o caminho da ida. A gente viu propriedades, viu como calcular todo tipo de transformada de Laplace de qualquer função, em qualquer variação. E com isso a gente conseguiu montar uma tabela. Então, se você não tem uma tabela aí em mãos, é bom imprimir, porque ela vai ser muito útil. Você não é obrigado a decorar todas aquelas propriedades. A tabela vai lhe mostrar isso. E com essa mesma tabela, você pode usar ela para fazer a transformada inversa. Ou seja, é só pegar o resultado que a gente obtinha antes e voltar. Então, é uma tabela útil para transformada e tanto para inversa. Então, beleza. O melhor jeito de aprender sobre a inversa é resolvendo questões. Então, vamos lá. Se a nossa f de s é 3 sobre s menos 5 sobre s mais 1 mais 6 sobre s ao quadrado mais 4, a gente só precisa olhar a tabela para resolver isso aqui. Ou seja, a nossa f de t vai ser simplesmente a transformada inversa de 3 sobre s menos a transformada inversa de 5 sobre s mais 1 mais a transformada inversa de 6 sobre s ao quadrado mais 4. Antes, quando a gente fazia os cálculos, esses valores aqui eram nossos resultados. Agora você vai ter que lembrar o seguinte: qual operação você fazia para chegar nesse resultado? No primeiro aqui, qual operação você fazia para chegar no 3 vezes 1 sobre s? Você tinha que calcular a transformada, nesse caso, da função u de t. Porque a transformada do u de t é 1 sobre s. Então a gente tem que, a primeira transformada aqui, essa primeira transformada aqui, ela vai ser 3 vezes o u de t. Ou seja, a inversa de 3 sobre s é 3 u de t. Vamos embora. A segunda transformada que a gente tinha lá em cima era a inversa de quem? De 5 sobre o s mais 1. Você lembra que quando a gente calculava a transformada de Laplace do e elevado na menos a t, isso aqui dava 1 sobre o s mais a? Então, olha que situação parecida aqui. Então, essa transformada vai resultar para a gente 5 vezes o e elevado na menos t. Sempre coloca o u de t. Viu que fácil? Você sabe a regra, você visualiza que é parecido e consegue resolver. Vamos embora. Agora a gente tem que calcular a transformada inversa disso aqui. A inversa de quem? De 6 dividido por s ao quadrado mais 4. Isso aqui você vai ter que lembrar da transformada de quem? Do seno de ômega t. Essa transformada do seno de ômega t era ômega sobre s ao quadrado mais o ômega ao quadrado. Então, se a gente tenta comparar isso com isso, a gente tem que o ômega ao quadrado é igual a 4. Então, o ômega tem que ser 2. Então, quando a gente substituía aqui, isso aqui ficaria como 2 dividido por s ao quadrado mais 4. Só que aqui em cima tem um 6. Então o que é que a gente faz?
tem uma multiplicação por 3. Então essa transformada, ela é simplesmente 3 vezes o seno de quem? De ômega t. Quem é ômega é 2. Sempre coloca o U de t. Beleza, agora a gente tem todos os valores. A gente só precisa reescrever isso. E vai ficar assim. Bem tranquilo, não é verdade? A gente só fez colocar o U de t em evidência. Lembra de sempre colocar o U de t, tá? É muito importante. Mas sabe qual é o problema? O problema é que, na maioria das vezes, a questão nunca vai vir bonitinha assim para você. Elas vão vir mais ou menos num formato bem mais complicado. Vai vir mais ou menos assim. As questões vão vir mais ou menos assim. Ou seja, não é uma coisa muito fácil de visualizar, né? Se você olhar para sua tabelinha aí, ela não vai estar falando nada sobre isso. É uma situação bem mais complexa. Mas não tem por que se espantar. Tem um método para resolver isso. Primeiro de tudo, você tem que identificar o tipo de função que ela é. Se ela é de polos simples, repetidos ou complexos. E quem vai dizer isso é essa partezinha aqui de baixo. Você está vendo que tem vários termos aqui? Por exemplo, S, S mais 2 e S mais 3. Aqui a gente tem 3 polos. E todos eles são diferentes. Ou seja, aqui é uma situação de polos simples. Essa questão é a que a gente vai resolver na aula seguinte. Agora imagina que em vez desse S mais 3, a gente tem S vezes S mais 2 ao quadrado. Ou seja, S mais 2 se repete. Isso é S mais 2 vezes o S mais 2. Essa é uma situação de polos repetidos. Tem uma resolução um pouco mais diferente. Agora imagina que aqui, nessa base, tem algo tipo S vezes S ao quadrado mais 4S mais 20. Esse produto de termos aqui, eu acredito que aqui ele tenha uma raiz complexa. Eu não fiz a conta antes, deveria ter feito. Mas imagina que se tu calcula o Bhaskara aqui, tu encontra algo tipo sigma mais ou menos j ômega. Você encontra raízes complexas aqui. Aqui é bem simples de encontrar. A raiz aqui é menos 2, por exemplo. Imagina que quando você faz isso aqui, você encontra duas raízes complexas. E essa situação vai ter uma solução um pouco diferente. Então, nas aulas seguintes, a gente vai usar um método para resolver qualquer questão, passando por todos aqueles tipos de termos. A gente vai ter que decompor em termos simples, que é o nosso grande desafio. Depois disso, a gente só precisa encontrar a inversa de cada termo. E é sempre bom ter a tabela de transformadas em mãos. Então, até já.